a Gabi do Gabiflix de novo. Dessa vez é sobre um filme que já tem mais de 20 anos, se não me engano, que é o filme Argo, dirigido, produzido e estrelado por Ben Affleck. E sim, é aquele que fez aquele Batman lá o filme do Batman vs Super-Homem, o Henry Cavill. Ele mesmo. E assim, esse filme conta a história da crise dos reféns de Irã, que é quando o Shahreza Pahlavi, ou Pahlavi, admite-se as duas terminologias. Ele é deposto por um golpe ayatolá liderado pelo Khomeini. E eles quiseram o Pahlavi de volta, os iranianos queriam o Pahlavi de volta ao território iraniano para ele ser julgado, né? Entre muitas aspas, que julgamento medieval, em que já há presunção absoluta de culpa do réu. E eles, assim, os Estados Unidos se recusaram a deportá-lo, porque, assim, uma questão humanitária ele estava morrendo de Big C. Ele já viu a série Big C, sabe o que significa o que eu quero dizer com Big C, né? Nos pulmões, que havia se espalhado pelo seu corpo inteiro, a famosa metástase, e eles não poderiam deportá-lo. E mesmo sem essa questão da saúde, havia uma outra questão também de ordem humanitária. Desculpe, minha alergia está um pouquinho atacada. A questão humanitária também do princípio, quem aí é do direito ou das relações internacionais vai entender isso. Non-refoulement, ou seja, não se pode deportar uma pessoa para um país da onde ela está fugindo por perseguição, onde ela com certeza quase absoluta de que ela será morta. E é o que aconteceria com ele. Ele seria julgado, condenado e enforcado em praça pública. Então os iranianos, eles começaram, inclusive, multidões de pessoas lideradas pelo Khomeini a sequestrar americanos na rua, enforcá-los em praça pública, jogá-los de prédios. Americanos só não, ocidentais em geral. Qualquer um que eles olhassem e vissem assim, pele branca, não sei mais o que, claramente um ocidental, era forca em praça pública na certa. E acreditem, isso aí seria o menos pior. Quem aí já viu a minha resenha sobre a série sobre o Eli Cohen, que é aquele espião israelense que foi torturado e julgado também, torturado e assassinado. Eles terminariam assim, a forca seria sorte, né? Não é ironia, porque foi torturado antes. O pior dos cenários é exatamente isso, se não até pior do que isso para essas pessoas. Então o que acontece? Eles começaram a invadir as embaixadas e também sequestrar, torturar, prender, matar americanos nas embaixadas, inclusive nos consulados. E aí, até que assim, no meio dessa crise, um grupo de pessoas, de funcionários da embaixada americana em Teherã, que é a capital do Irã, elas fogem, tentam um refúgio em diversas embaixadas e nenhuma delas queria receber, porque assim, era radioativo, né? Era perigoso. Até que a embaixada canadense recebe essas pessoas, até que os americanos conseguissem retirar essas pessoas de lá em segurança. E
Até que o personagem do Ben Affleck, deixa eu dar uma checada aqui no nome do personagem dele. O Tony Mendes, ele se reúne aí com uma galera de Hollywood, mais a cúpula da CIA, e não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que a gente vai filmar um filme lá espacial, e o cenário lá seria perfeito, e de fato, as dunas, o deserto, seria perfeito para uma filmagem de um filme estilo Star Wars. E eles dão o título a esse filme falso de Argo. Tanto que o título desse filme aí, sobre essa operação, se chama Argo. Nada mais pertinente ao tema, na minha humilde opinião. E até que eles vão ali, eles mudam os nomes das pessoas, eles dão nomes falsos a essas pessoas, identidades falsas, treinam a questão do sotaque, porque o sotaque canadense eles não costumam pronunciar o T. É como a letra U no japonês. O nosso em japonês, por exemplo, Yasunke, que aqui é da lenda do Yasunke, não se pronuncia assim, se pronuncia Yasuke. O U é mudo. O T, nesse caso aí, seria análogo a essa questão do U em japonês. Seria mudo ou praticamente mudo. Até que eles conseguem passaportes falsos, vistos falsos, até que eles conseguem finalmente tirar essas pessoas de lá. Eu vou aqui contar o final, porque o filme já não é um filme recente, então presumo que muitos aí já tenham assistido a esse filme. E mesmo já sabendo o final, eu recomendo, mesmo que quem não. Mesmo assim, tá dando spoiler, mas mesmo assim, veja. É um filme muito bom. E historicamente muito fidedigno. O Ben Affleck, ele revelou uma extrema sensibilidade a esse tema, uma extrema atenção aos detalhes, né? Por trás daquela aparência de durão e impassível dele. E do próprio personagem também, que apesar da aparência de durão e impassível, ele se recusou a deixar as pessoas, mesmo quando a operação estava para ser cancelada. Ele, não, eu não vou sair daqui e deixar essas pessoas aqui. E ele foi até o fim com essas pessoas, até conseguir entrar com cada uma delas, tanto que ele foi o último do grupo a entrar no avião, para garantir que todos entrassem em segurança. E meus parabéns ao Ben Affleck pelo desempenho enquanto ator na interpretação do personagem, e por essa atenção aos detalhes históricos. Inclusive tem ali, durante o filme, a apresentação de cenas reais, de reportagens, que são assim horríveis, inclusive de pessoas em praça pública. Óbvio que eles né, borraram um pouquinho até na hora de apresentar, na hora do filme, para chocar o mínimo possível, porque o próprio tema em si já é suficientemente chocante. Então, meus parabéns a ele, enquanto ator, diretor, inclusive ajudou também na produção, quase nível Clint Eastwood, que o Clint Eastwood que também produziu, dirigiu, além de estrelar Gran Torino e coestrelou Menina de Ouro. E assim, ele mandou muito bem, quase nesse nível. E assim, sobre a questão da crise dos reféns, ele também abordou muito bem, né? Com bastante zelo pela correção histórica. Procurou deixar o máximo historicamente correto possível
Óbvio que não dá para deixar 100%, até por causa da questão de dramatização, né? E a questão até das imagens ter que borrar um pouco para, como eu já disse, chocar o mínimo possível o público que estivesse ali assistindo a esse filme. Mas, assim, sobre essa questão, quem quiser se aprofundar mais nisso, além, não só assistir ao filme, eu vou deixar alguns links logo abaixo da descrição desse vídeo. E também procurem o canal Brasão de Armas, com o professor Tiago Braga. Eu, inclusive, se esse vídeo chegar a ele, eu gostaria de pedir maiores esclarecimentos sobre essa questão. Afinal de contas, ele é formado em história. Eu não sou, eu sou uma mera leiga. Eu sou sobrinha de uma professora de história, mas eu não sou formada em história, eu não sou professora de história. Inclusive, eu até cheguei a discutir ontem com o meu professor, meu ex-professor de história da faculdade, que eu fiz direito na Cândido, meu história do direito com o professor Marco Antônio. E assim, ele também poderia ajudar bastante nisso, caso vocês queiram uma entrevista com a minha tia, com esse professor. E assim, se vocês quiserem um collab, uma entrevista para maiores esclarecimentos com o professor Tiago Braga, marquem o perfil dele, isso também me ajudaria bastante. E é isso aí, uma boa noite assim, antes de tudo, desculpem, já ia pulando para boa noite. É um excelente filme para quem gosta de entretenimento, suspense, tem ali uma certa ação também. E principalmente no final, você fica naquela torcida, vai, mesmo já sabendo que eles vão sair. Aquela coisa meio Operação Valkyria, né? Que você mesmo sabendo o final, você fica ali na torcida. Só que a Operação Valkyria, eles falharam. Nessa, eles, graças a Deus, conseguiram. E assim, só que ficaram mais 400 pessoas lá que depois foram libertadas aos poucos. Não sei se todas, espero que sim, mas acho um pouco difícil. E para quem gosta de entretenimento inteligente, de história, eu recomendo aos amantes de história esse filme. Desculpe. Eu recomendo aos amantes de história esse filme. Vocês vão gostar bastante. E por hoje é só. Boa noite. Uma excelente noite a todos do canal Gabiflix. Grande abraço.